Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignuto do Devalflan e hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante e procurado pelos estudantes de medicina e arriscaria dizer extremamente negligenciado por indivíduos que já estão em fases mais avançadas de sua formação técnica. Hoje vamos falar conceitos fundamentais sobre febre reumática, a fisiopatologia da febre reumática. Entender isso é entender a doença que mais acomete jovens no nosso país quando se fala em doença valvar. Nosso país é um país ainda em desenvolvimento e, portanto, apresenta várias regiões consideradas de pobreza, regiões com pouco acesso à saúde. E nesses locais, a febre reumática ainda é endêmica e não pode ser ignorada ou negligenciada. Quem trabalha em ambulatórios de cardiologia, em ambulatórios de valvopatias, está habituado a ver pacientes com cardiopatia reumática, que é uma consequência crônica de uma febre reumática aguda. Isso tudo nós vamos discutir hoje um pouco mais avançado para vocês pegarem esses conceitos e já entenderem que isso é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça sempre que você for avaliar um paciente com valvopatia aqui no Brasil. Então, valvopatia no Brasil, até que se prove o contrário, você precisa excluir acometimento reumático, ok? Então vamos lá, vamos abordar agora conceitos fundamentais e básicos sobre uma doença tão prevalente no nosso meio. Hoje o tema da nossa discussão vai ser febre reumática, fisiopatologia, pois compreender esse raciocínio clínico vai ajudar você a discernir na frente do seu paciente qual é uma das etiologias mais comuns de acometimento. Então cabe a você, na hora de avaliação do seu paciente, na hora de compreender o que está acontecendo, olhar exames, buscar informações para saber se você está diante de um acometimento reumático ou não. E até mesmo de fazer diagnóstico em surtos agudos, não tão frequente no nosso meio, mas quem for trabalhar em assistência em regiões de pobreza, não tenha dúvida que vai acabar encontrando um caso desse pela frente. Então vamos lá, como eu acabei de dizer, exatamente o que nós encontramos é isso. É uma doença muito comum em regiões de pobreza e com baixo saneamento, com situação de saúde pública precária. E além disso tudo, você tem situações de aglomeração. A aglomeração ela facilita a propagação da doença. E a gente vai entender por quê, entendendo o mecanismo dessa doença. Então, se você nunca ligou a televisão e viu uma situação como essa daqui, é difícil que você possa acompanhar a nossa aula. Eu tenho certeza que qualquer telejornal aqui no Brasil mostra o que é a Estação da Sé aqui em São Paulo. Então, você vê aí uma região de aglomeração, o fato de estar usando máscara não consegue evitar a propagação de uma doença como essa. Então, situações como essa de aglomeração, não só na Sé, isso aqui foi apenas um exemplo, mas situações de aglomeração em situações de pobreza facilitam a propagação da febre reumática. E isso é uma questão de saúde pública que deve ser abordada. Bom, não é qualquer indivíduo que consegue desenvolver febre reumática. A gente costuma fazer inclusive a brincadeira de que ele tem que ter muita sorte para desenvolver febre reumática. E vamos entender o motivo disso. Primeiro, ele tem que ser infectado por uma bactéria específica, uma cepa reumatogênica. E essa bactéria não pode infectar qualquer topografia do corpo dele. Tem um local específico. Tem que ser uma infecção de orofaringe. Se essa mesma bactéria infectar a pele, você não tem chance de desenvolver febre reumática. Então você tem que ter a bactéria específica, infectar uma topografia do nosso organismo específico, orofaringe, e mais, o indivíduo tem que ter uma susceptibilidade genética. Não é todo mundo que mesmo tendo uma infecção de orofaringe com essa bactéria, vai desenvolver a febre reumática. Ele tem que ser predisposto. E se mesmo assim, se ele for predisposto, ele precisa não tratar. Então, olha só o conjunto de situações que precisam ocorrer para que o indivíduo possa desenvolver febre reumática. E mesmo assim, é uma situação de saúde pública muito complicada no nosso país. Então, o indivíduo tem que ser infectado por uma bactéria específica, uma cepa reumatogênica, que a gente já vai discutir qual que é. Na sequência, ele tem que ser essa infecção de orofaringe, não adianta ser uma outra topografia. Além disso, ele tem que ter uma predisposição genética a desenvolver essa doença. E eu não tenho que tratar essa doença, pois se eu tratar na hora certa, eu corto esse gatilho e resolvo esse problema. Ok? Então, dando seguimento aqui de forma bem ilustrativa, aqui está a população como um todo, ok? E 3 a 4% dos indivíduos apresenta essa combinação de fatores que podem levar ao desenvolvimento de febre reumática. Então, olha que num pool populacional, numa coorte do tamanho do Brasil, seria pouca gente, né? Mas se você não trata, se você tem muita bactéria, se você tem muita infecção subdiagnosticada, você começa a tangenciar os 3 a 4% de endemia desse tipo de patologia. Então aqui, seguindo o nosso racional, você tem então a bactéria, tem a infecção de orofaringe,
tem a suscetibilidade genética e tem a falta de tratamento. Nesse contexto, 3 a 4% dos indivíduos vão desenvolver febre reumática. Ok, e todo mundo que desenvolve febre reumática vai desenvolver a consequência maior, que é a cardite reumática, evoluir com cardiopatia reumática? Não. 30 a 40% dos indivíduos que fazem febre reumática desenvolvem o que nós chamamos de febre reumática grave. Febre reumática grave é definida pelo acometimento do coração. Por quê? Porque é a única topografia de acometimento, e nós temos algumas, vamos discutir hoje, mas é a única que deixa sequelas e que pode ter impacto direto na curva de mortalidade e sobrevida desses indivíduos. Então, quando existe um envolvimento cardiológico, isso acontece em 30 a 40% dos casos de febre reumática como um todo, você tem o que nós chamamos de febre reumática grave. E é aqui que nós devemos estar atentos, pois é aqui que, mudando a curva da história natural, você pode impactar positivamente no seu paciente. Então vamos lá, agora sim, vamos imaginar um grupo de indivíduos que foram sorteados, entre aspas, com esse perfil favorável à febre reumática. Desses, 30 a 40% só vão desenvolver cardite reumática, que tem uma chance de cronificar ou não, mas o envolvimento do coração, seja ele no miocárdio, no epicárdio ou no endocárdio, a gente vai discutir um por um, isso aqui classifica a doença como uma febre reumática grave. Então não é todo mundo que faz febre reumática e não é todo mundo que faz febre reumática grave. Vamos lá, dando seguimento ao nosso racional, voltando aqui à nossa linha de evolução, né, bem resumida. Então, uma infecção de orofaringe com uma cepa reumatogênica específica. Após isso, o indivíduo tem que ser sorteado, ele tem que ter uma suscetibilidade genética a fazer a febre reumática. Mesmo assim, você tem que não tratar esse indivíduo. O tratamento é simples, é bezetacil. Se você não trata a infecção de orofaringe desse indivíduo, você aumenta a chance ou você não interrompe um ciclo possível de febre reumática. E aí surge a febre reumática. Uma resposta celular, uma resposta humoral, que vai levar ao acometimento de estruturas no nosso organismo. Não é só o coração que é acometido, mas o coração, como vocês viram, é o mais grave. E a gente vai passar em um por um desses acometimentos para vocês entenderem quando procurar e o que achar nesse grupo de pacientes. Então vamos lá, dando seguimento exatamente a isso, como eu disse, é uma resposta imune anormal, é como se fosse uma resposta hiper acentuada nesse grupo de pacientes. E ela acontece tanto do ponto de vista humoral como celular. Okay? Não é só uma resposta humoral ou só uma resposta celular, você tem os dois componentes atuando aqui. E por que ela acontece? Por mimetismo antigênico. Estruturas dessa bactéria reumatogênica, que é um Streptococcus do grupo A de Lancefield, e a gente ainda vai tentar trabalhar um pouco isso aí em outras aulas também, para entender um pouco mais da epidemiologia, mas é um Streptococcus específico. Então, algumas proteínas da superfície desse Streptococcus, ele parece muito, do ponto de vista molecular, com estruturas do nosso organismo. E aí, quando você monta uma resposta imune a essa bactéria, você acaba atacando de forma equivocada estruturas do nosso organismo. E o nome que nós damos a isso é mimetismo antigênico, pois o anticorpo que eu faço para combater a bactéria, ele acaba combatendo também proteínas do meu organismo, criando pontos de inflamação no meu organismo que não era para acontecer, ok? Então, existe a resposta tanto humoral como celular e as duas respostas que são feitas para atacar a bactéria, para resolver a infecção, acabam atacando pontos específicos do meu corpo, do corpo do indivíduo. E isso aí vai levar a algumas repercussões. Entender que pontos são esses e como acontece a manifestação vai te ajudar a compreender a fisiopatologia da doença e mais, vai te ajudar a dar o diagnóstico de febre reumática, que muita gente fica preocupado, né? Como que faz o diagnóstico? Qual critério que eu uso? Você vai ver que entendendo a fisiopatologia fica muito mais fácil dar o diagnóstico. Vamos lá, vamos em frente. Então está aqui o organismo e aonde nós podemos ter acometimento reumático. Quais são as estruturas do nosso corpo que são parecidas com as proteínas de superfície desse Streptococcus especificamente? Basicamente, válvulas do coração, miosina, tropomiosina, proteínas de articulação como cartilagem, proteínas do tecido cerebral, isso tudo acaba sendo envolvido. Então, de forma geral e ampla, nós vamos ter um acometimento cardiológico, um acometimento neurológico e um acometimento articular, ok? Atacando proteínas que são muito parecidas com as proteínas que estão na superfície do Streptococcus.
Vamos falar um por um desses acometimentos e depois montar um raciocínio clínico para estabelecer um diagnóstico. Vamos lá. A primeira coisa, talvez a mais importante, é frisar isso daqui. A resposta ela é celular e humoral, então tem linfócito B, linfócito T ativo. Isso aqui vai te ajudar um pouquinho quando for falar de lesão patognomônica, um pouco mais na frente. Produzem citocinas inflamatórias e esse indivíduo ele fica inflamado. E o fato dele estar inflamado vai te ajudar também a fazer diagnóstico, é um dos critérios. Vamos falar mais adiante. Isso aí, essa inflamação pode causar a lesão e inclusive a cronificação de uma lesão cardíaca. É exatamente esta resposta inflamatória anormal que acontece e que pode ser o gatilho para a cronificação. E é aí que mora o problema, pois isso tem impacto direto na sobrevida com a cardiopatia reumática. As outras estruturas não cronificam. Você pode ter envolvimento cerebral, você pode ter envolvimento articular, isso não cronifica. No coração existe um risco de cronificação. Então vamos lá, esse aqui é o nosso cenário, esse aqui são os organismos que são acometidos de forma mais exuberante pela febre reumática. Vamos começar pela mais importante, que é a cardite reumática. Vamos lá. A doença reumática atinge o coração em todas as suas camadas, em todas as suas topografias. Então nós chamamos de pancardite. Nós podemos ter um envolvimento do pericárdio, aquela membrana que envolve o coração. Nós podemos ter um envolvimento do miocárdio, que é o músculo do coração, o músculo mais importante para poder fazer a contração do coração. E podemos ter o envolvimento do endocárdio, aqui basicamente nas bordas livres das válvulas, que são os pontos de maior processo inflamatório. Lembrem vocês que o endotélio do coração é chamado de endocárdio. Então, o endocárdio é o que reveste o coração por dentro, que está em contato direto com o sangue. Quando ele reveste as válvulas do coração, exatamente nas bordas livres, está o ponto onde acontece maior processo inflamatório. Mas vamos lá, dando seguimento, então você tem esse quadro de pancardite e quando tem o acometimento do coração, ele já acontece de forma precoce. Então o indivíduo faz a febre reumática aguda e poucas semanas depois, 2 a 3 semanas depois, ele já abre um quadro de cardite. Isso costuma durar até 2 meses, ok? Então já começa logo no início do quadro, um quadro de envolvimento cardiológico e ele se arrasta por 2 meses. Entendam que esse é um acometimento agudo. Eu não estou falando de cardiopatia reumática, eu não estou falando de sequela valvar. Isso aqui é na hora, porque na hora a manifestação é diferente. A principal valvopatia que você encontra durante um surto agudo de febre reumática são insuficiências valvares da válvula mitral e aórtica. Então vejam vocês, o acometimento crônico que nós encontramos na doença reumática, de forma mais frequente, é a estenose mitral. Então, acontece por fibrose. Agora, num quadro agudo, você não vai encontrar estenose, nem aórtica, nem mitral. É um quadro inflamatório, em fase inicial. O que você encontra ali, em caso de disfunção, é uma insuficiência mitral ou uma insuficiência aórtica, ok? Isso na fase aguda. Pode ocorrer então uma degeneração difusa e até mesmo necrose de miócitos. Não é tão comum o envolvimento do miocárdio de forma grave, mas ele pode acontecer. Em geral, a insuficiência cardíaca nesse contexto acontece por causa de valvopatia aguda, como eu disse para vocês, ou uma insuficiência mitral aguda, insuficiência aórtica aguda, tá? Mas você pode ter envolvimento do miocárdio até com um certo grau de lesão miocárdica e acontecem lesões inflamatórias perivasculares, chamados de nódulos de Aschoff. E aqui já tem a primeira questão. Isso é patognomônico de febre reumática. Se você, por alguma razão, fizer uma biópsia miocárdica no indivíduo com febre reumática aguda e encontrar nódulos de Aschoff, tenha certeza que você está diante realmente de um acometimento reumático, pois isso é patognomônico. Isso significa que se você encontrou essa alteração, você não tem mais o que discutir, o diagnóstico está selado, é certeza absoluta. E o que é um nódulo de Aschoff? É uma área central fibrinoide, isso aqui é uma discussão mais de histologia, mas é bom de saber, circundada por linfócito, plasmócito e grandes células basófilas, também chamadas de células de Aschoff, ok? E como eu disse, isso é patognomônico. Aqui você tem um esquema, um corte histológico, um esquema mostrando exatamente como é o desenho de um nódulo de Aschoff, ok? Mas aqui mora um problema. Para você ter essa imagem da lâmina, para você conseguir documentar um nódulo de Aschoff, você precisa biopsiar esse miocárdio. E isso é um procedimento invasivo. Ou acontece por necrópsia, e o paciente já morreu, e você vai fazer um diagnóstico pós-mortem, ou acontece com ele ainda em fase
viva, porém você vai ter que ser invasivo, você vai ter que colocar um catéter dentro daquele coração e biopsiar aquele miocárdio. Então, não é tão fácil assim você encontrar o estabelecimento de um nódulo de Aschoff. Em geral, você pesquisa as válvulas. E aqui eu trago o primeiro insight dessa aula. Quando você encontra uma cardiopatia crônica e você se pergunta, será que esse indivíduo teve uma febre reumática alguns anos atrás e o que eu estou vendo hoje é um envolvimento reumático? A coisa que vai te mostrar, o detalhe que vai saltar aos seus olhos e definir esse diagnóstico está nesse slide. Aqui eu trago um desenho esquemático de uma válvula aórtica normal, ok? E aqui eu trago de uma válvula aórtica com acometimento reumático. Quando você vê a imagem do centro desse slide, você vê o envolvimento reumático. Quando você vê a imagem do lado, que vai ter um sinal de diferente ali, porque a doença é diferente, você vê o envolvimento calcífico. E o que diferencia essas duas imagens? A fusão comissural. Então reparem vocês que as bordas livres das válvulas aqui que entram em contato na doença reumática estão fundidas, olha a setinha vermelha. Já na doença calcífica ele está livre e a calcificação acomete outras porções da válvula. Toda vez que você vê fusão comissural, seja na válvula aórtica, seja na válvula mitral, qualquer válvula que seja, você sabe que você está lidando com uma cardiopatia reumática em estágio crônico. Então, isso daqui é uma das formas que você tem de estabelecer um diagnóstico de envolvimento reumático sem ter que fazer biópsia, sem ter que ser invasivo, através da ecocardiografia. Perfeito. Então, a cardiopatia reumática, essa pancardite, é a manifestação mais grave, sem dúvidas, da febre reumática, porque ela pode levar ao óbito de forma aguda e ela pode deixar sequelas de forma crônica, que podem evoluir com perda de sobrevida, como a gente já falou aqui algumas vezes. A manifestação, em geral, é uma cardiomegalia com uma insuficiência cardíaca congestiva relativamente aguda, de evolução ali de 1, 2 meses, como a gente viu nos slides anteriores. Agora, dando um pouco mais de entendimento da casuística disso, alguns trabalhos chegam a mostrar até 70% em casos de surtos em áreas muito endêmicas, ok? Isso aqui nós vamos nos manter ainda utilizando aqueles 30% a 40%, mas não é incomum na literatura, se você for fazer uma revisão em situações na Índia, na África, você encontra até mesmo uma casuística aumentada. Existe uma série de vieses nesses trabalhos e muito se discute se aquilo ali não é um quadro de reinfecção que acabou passando sem o diagnóstico e que você está pegando agora um outro contexto para aumentar tanto a prevalência assim, de cardite reumática. O diagnóstico, como eu disse para vocês, é na fase inicial, 2, 3 semanas, o indivíduo já apresenta essa insuficiência cardíaca, essa valvulite com insuficiência mitral, insuficiência aórtica. E em casos de cardite recorrente, como essa que eu acabei de falar para vocês, né, que você tem ali, você não fez um diagnóstico, ele vai sofrendo várias infecções de orofaringe, fazendo várias febres reumáticas, o diagnóstico é feito com novo sopro, piora de sopro, é um quadro muito difícil de você conduzir e diagnosticar. Não é tão comum no Brasil, é mais comum na Índia e em alguns países da África, como vocês podem ver. E o ecocardiograma é um exame padrão ouro obrigatório para toda suspeita de acometimento reumático que você encontre, porque além de ser um critério diagnóstico, a gente vai ver isso lá na frente, ele também é o que mostra para você o envolvimento mais grave dessa doença. Ok, passamos de forma bem geral por cardite, agora vamos falar de artrite. Por que falar de artrite na sequência? Porque é a manifestação mais comum da febre reumática. Não é a mais grave, como vocês viram, mas é a mais comum. Ela acontece em 75% dos casos e ela é marcada por edema, dor articular e até mesmo incapacidade. Você limita a mobilidade daquele membro que está envolvido. Então, se você tem o envolvimento de um joelho, aquela perna ali vai estar prejudicada, aquele membro inferior vai estar prejudicado, porque a mobilidade do joelho vai estar reduzida. Ele vai ter muita dor, vai ter edema, vai ter rubor. Um quadro de artrite clássico, ok? Só que ela é autolimitada. Se você não fizer nada, ela vai resolver sozinha e ela nunca deixa sequelas. Então, a artrite da febre reumática, se você nada fizer, ela vai melhorar depois de alguns dias e ela não deixa sequelas. Isso aqui é uma coisa importante. Essa artrite ela tem uma preferência por grandes articulações, então não é comum que você encontre em dedo da mão, mas sim em cotovelo, ombro, joelho. E se você comparar membro inferior com membro superior, ela é mais frequente em membros inferiores do que o superior, ok?
e ela é migratória. Então ela aparece no joelho, antes de resolver aparece no cotovelo, depois aparece no ombro e durante essa evolução algumas articulações aparecem com a doença e outras já estão com a doença resolvida naquela articulação. Então nós chamamos isso de uma poliartrite migratória, pois cada hora ela está numa topografia e ela vai se resolvendo sozinha. Outra característica da artrite, da febre reumática, é essa daqui. Ela se resolve quase que instantaneamente com o uso de ANES, com anti-inflamatórios não hormonais. Se você der para esse indivíduo um anti-inflamatório nessa fase onde você não fechou o diagnóstico, você pode inclusive interromper o quadro de poliartrite e não fazer o diagnóstico adequadamente. Então, muito cuidado para você entrar com anti-inflamatório no quadro de artrite que você esteja desconfiando que seja de etiologia reumática. Okay? Pois, em geral, em 12 horas, o paciente está completamente assintomático do ponto de vista do envolvimento articular. Ok? Dando seguimento aqui à nossa discussão, vamos falar um pouquinho do envolvimento cerebral e a manifestação cerebral mais comum que nós temos, embora seja rara na febre reumática, é a coreia. A coreia é também chamada de dança de São Vito, coreia de Sydenham ou dança de São Vito. Ela é rara e principalmente ela acomete indivíduos mais jovens. Indivíduos depois de 20 anos que fazem febre reumática aguda raramente manifestam coreia de Sydenham. A prevalência é baixa, 5 a 20% dos pacientes vão apresentar coreia, ok? E os surtos geralmente são tardios, diferente da cardite, como vocês viram, que começa ali 2 a 3 semanas após a infecção de orofaringe. A coreia de Sydenham acontece 3 meses a 6 meses depois daquele quadro da orofaringe. Isso é complicado para você estabelecer diagnóstico. Imagina que o indivíduo fez a faringoamidalite no passado, não tratou, desenvolveu uma febre reumática, mas acabou não percebendo, não fez o diagnóstico, 6 meses depois aparece com uma coreia de Sydenham na sua frente. Uma vez que você encontre isso, você pode até estabelecer o diagnóstico para esse paciente, pois é muito raro essa manifestação não estando envolvida com doença reumática. Mas você tem uma dificuldade de ligar os pontos, né? Tem 6 meses de intervalo, às vezes nem a família lembra que teve aquela infecção de orofaringe, e aí fica bem mais complicado para você fazer esse diagnóstico. Como eu disse, ele é mais frequente em jovens, em crianças e adolescentes do sexo feminino. Então, imaginando a curva da vida do indivíduo, essa daqui é a época em que pode acontecer com mais frequência, de 5 a 20%, a manifestação da coreia de Sydenham, ok? E o que é a coreia de Sydenham, né? São movimentos rápidos, involuntários e sem coordenação, são generalizados, todas as partes do corpo podem apresentar essa mobilidade. Durante o sono desaparece e piora muito na irritação. Se você incomodar essa criança, se ela ficar irritada, ela vai apresentar muito mais movimentação aleatória e incoordenada, ok? Você pode ter também manifestações associadas como tique nervoso, toque, algumas outras manifestações neurológicas que tendem a se resolver com o tempo e somem com o passar dos anos, ok? Mas pode estar associado. E outra coisa, existe uma forte associação entre envolvimento neurológico e cardite. Então, coreia e cardite andam juntas. É muito difícil o indivíduo fazer febre reumática, não ter envolvimento cardiológico e desenvolver coreia. Isso é muito raro. Geralmente, estão caminhando juntos. Perfeito. Então já falamos de artrite, já falamos de cardite, já falamos de coreia, falta falar de lesão cutânea. E aí nós vamos para a reta final dessa nossa discussão. Quando eu falo em lesão cutânea, uma delas é o eritema marginatum. É a manifestação rara, 3% apenas dos pacientes vão ter essa manifestação e é caracterizada por um eritema com bordas nítidas, o centro é claro, ok? E tem contornos arredondados ou irregulares, mas tem uma característica, ele é fugaz e coalescente, vai aparecendo em vários pontos do corpo daquele indivíduo, daquela criança, e acaba que por coalescer uma lesão contra lesão. Ela não é pruriginosa, ela não dói, ela simplesmente aparece e depois de alguns minutos ela some. Enquanto ela vai aparecendo, ela vai encostando uma na outra e faz um desenho que a gente chama de serpenginoso, porque uma borda acaba seguindo a outra e parece, na verdade, que é uma lesão do tórax inteiro, mas não é. São alguns círculos que acabam se coalescendo.
É frequente a manifestação dessas lesões em tronco, abdômen e face interna de membros, tanto superior quanto inferior, ok? E, como eu disse, é fugaz e dura alguns minutos, podendo ser inclusive coalescente. Aqui tem uma imagem para a gente poder entender. Então, topograficamente, essas aqui são as regiões do corpo onde você tem o envolvimento do eritema marginatum e ali você tem uma imagem para poder acompanhar como que é a estrutura disso daí. Outra lesão cutânea que nós temos são os nódulos subcutâneos. São raros também, 2 a 5%, são associados a cardite grave, não apenas cardite. Uma coisa é o indivíduo ter cardite, outra coisa é uma cardite que motive internação hospitalar na fase aguda. Então, indivíduos que vão para a internação hospitalar podem apresentar nódulos subcutâneos. Essa é uma das formas de associação frequente do nódulo subcutâneo. São múltiplos, são arredondados, têm de meio centímetro a 2 centímetros, firmes, móveis e indolores. E geralmente estão nas faces extensoras dos membros, tanto superiores como inferiores. Então está aqui a localização onde você tem o acometimento, dorso de mão, cotovelo, joelho, ok? Geralmente aparece ali de forma tardia, a cardite já está se resolvendo, é aí que aparece o nódulo subcutâneo. Aí você vê, putz, aquele indivíduo ficou grave, ficou internado, né, por causa da cardite reumática, agora ele apresenta nódulos subcutâneos. E essa associação ela é bem conhecida na literatura. Tem regressão rápida se você tratar e a cardite se resolver de uma forma mais eficiente. Então está aqui o desenho esquemático mostrando qual é a topografia que aparecem os nódulos subcutâneos. Então vamos lá, como é a linha do tempo dessas manifestações clínicas todas, né, para a gente poder entender? Então o indivíduo faz a infecção de orofaringe, fica ali 5 a 7 dias infectado sem tratamento adequado e vamos supor que ele seja o sorteado para fazer a febre reumática, ok? Então, nos primeiros 2 meses ele vai ter a manifestação de cardite e de artrite. Essa é a fase onde essas manifestações mais acontecem. Se ele passar dos 2 meses e for até os 4 meses, surgem outras lesões, como as alterações cutâneas, o eritema marginatum, o nódulo subcutâneo. Já de forma mais tardia, você tem a coreia, podendo acontecer de 3 a 6 meses depois da infecção de orofaringe. Okay? Então, essa é a linha natural. E se você traçar aqui uma curva para pensar em envolvimento cardiológico tardio, a cardite reumática acontece anos depois, em geral 10 a 20 anos depois. Se vocês acompanharem a nossa aula aqui de febre reumática envolvendo a estenose mitral, e a gente já vai colocar no nosso canal, vocês vão ver exatamente o tempo de evolução de uma estenose mitral reumática. Então entendam que o envolvimento cardiológico no início do quadro, nos primeiros 2 meses, pode ter repercussão lá na frente, 10, 20 anos depois, com a cardite reumática. Então entendam, uma coisa é a febre reumática aguda, outra coisa é a cardiopatia reumática crônica, que é esse impacto que você tem muitos anos depois do surto inicial. Ok? Para finalizar a nossa aula e você entender a aplicabilidade de tudo que nós falamos aqui, aqui estão os critérios de Jones modificados. São com esses critérios aqui que eu faço o diagnóstico clínico laboratorial de febre reumática aguda. E reparem vocês, eles são divididos em critérios maiores e menores. Os critérios maiores são exatamente todos esses achados que nós discutimos aqui nessa aula. Então você vai ter cardite, você vai ter poliartrite, você vai ter coreia, você vai ter alterações cutâneas, então você vai ter nódulo subcutâneo, eritema marginatum. Todos eles são parte do nosso score de diagnóstico. E para fechar o diagnóstico de febre reumática, você pode encontrar 2 maiores ou 1 maior e 2 menores. Aí você pode me perguntar, e quais são os critérios menores, né? Já que nós discutimos os maiores de forma bem rápida para vocês não ficarem com dúvida, está aqui. Artralgia. Artralgia é todo tipo de alteração articular que não fecha o diagnóstico de artrite. Sendo bem prático, você não tem limitação de mobilidade, você tem apenas dor naquela topografia, mas você não tem aquela limitação e incapacidade de movimentação. Febre. Febre também é um dos critérios menores, então se o indivíduo tem febre, você já poderia pontuar, afinal de contas é febre reumática, o nome da doença, né? Então encontrar a febre é um critério menor. E o outro é o intervalo PR aumentado, isso acontece pela pancardite, você inflama o músculo do coração e o músculo inflamado, ele passa a corrente elétrica um pouco mais lento. Ao passar lento o comando do átrio para o ventrículo, você alarga o intervalo PR. Então, distanciamento da onda P para o QRS é um dos critérios menores para diagnóstico de febre reumática. E o que mais? O indivíduo está inflamado. Se você documentar que esse indivíduo está inflamado, como? VHS, são proteínas de fase aguda, VHS,
PCR, isso tudo aqui vai pontuar. Se você documentar que naquele quadro, naquele surto, além dele estar apresentando, por exemplo, uma cardite e febre, ele está inflamado, você fecha o diagnóstico clínico de febre reumática, clínico laboratorial, porque a imagem do eco pode te ajudar também a fazer esse diagnóstico, ok? Perfeito? Então era isso que a gente tinha para discutir hoje aqui, são aspectos da fisiopatologia. Febre reumática é uma coisa muito mais complexa e muito mais profunda do que isso, mas já serve para você começar a buscar informações e se você quer complementar esse tipo de conhecimento, dá um pulo no nosso site, acompanha nosso Instagram, acompanha a gente aqui no canal do YouTube que você vai conseguir absorver muito conteúdo de qualidade nessa área. Muito obrigado, nos vemos em breve, um grande abraço.